Senhoras e senhores, muito boa tarde. Daqui fala o comandante deste voo. Acabamos de aterrar em Lisboa, capital de Portugal. Desejo uma excelente estadia neste fantástico país. O estudo da geografia no ensino secundário centra-se no território português, nas suas relações com a União Europeia e com o mundo, oferecendo-te a possibilidade de te tornares um cidadão informado, atualizado e capaz de pensar de forma científica e crítica sobre os problemas da atualidade. No módulo inicial, vais consolidar o teu conhecimento sobre o espaço português. Irás relembrar as divisões de Portugal e a sua inserção noutros espaços culturais e económicos, reconhecendo a excelência da posição de Portugal no mundo. No tema 1, a população utilizadora de recursos e organizadora de espaços, irás aprender que a melhoria da qualidade de vida exige necessariamente um ajustamento entre a população e os recursos disponíveis e como os desafios demográficos influenciam a nossa economia e a nossa sociedade. Vais compreender a desigual evolução do crescimento natural e do crescimento efetivo e os reflexos dessa disparidade a nível regional e nacional, e perceber que o envelhecimento da população, o declínio da fecundidade e o baixo nível de qualificação se apresentam como alguns dos maiores desafios que enfrentamos no nosso país. Ainda no tema 1, irás entender que a desigual distribuição geográfica da população, causada por fatores naturais e humanos, resulta na excessiva litoralização e bipolarização do nosso povoamento e na desertificação do interior do país. É a geografia a explicar o país em que vives. No tema 2, os recursos naturais de que a população dispõe, usos, limites e potencialidades, vamos explorar o subsolo, as suas riquezas e como estas se ligam à energia, à indústria e até ao turismo. Vais compreender a importância de valorizarmos os nossos recursos endógenos. Vais ainda entender a importância da radiação solar, evidenciando as condições específicas do território nacional relativamente à possibilidade de valorizar economicamente a energia solar através da rentabilização da insolação na procura de energias alternativas e na potencialização do turismo. No subtema Os recursos hídricos, os alunos irão refletir sobre os problemas que podem colocar em risco as nossas disponibilidades hídricas, nomeadamente a poluição, a eutrofização, a salinização e a desflorestação. Terminamos o 10º ano com o tema 2.4, os recursos marítimos, onde vais relembrar a ação do mar sobre a linha de costa, as características do litoral, a direção predominante dos ventos, as correntes marítimas, a localização dos estuários e a extensão e a profundidade da plataforma continental. Irás ainda caracterizar a atividade pescatória, os tipos de pesca praticados, as principais espécies capturadas e a racionalização das capturas, quer nas águas nacionais e na nossa ZEE, quer nas principais áreas de pesca internacionais, salientando que o uso destas resulta do estabelecimento de acordos bilaterais desenvolvidos no âmbito da União Europeia. No 11º ano, a disciplina de Geografia A inicia com o tema 3, os espaços organizados pela população. No subtema 3.1, as áreas rurais em mudança, irás compreender que, no quadro de uma economia aberta ao exterior, os espaços rurais portugueses fragilizaram-se no quadro internacional. Torna-se relevante abordar o impacto na agricultura portuguesa resultante da integração de Portugal na União Europeia e refletir sobre as formas de potencializar o setor agrário. Já no subtema 3.2, as áreas urbanas dinâmicas internas, privilegia-se o estudo da estrutura interna das áreas urbanas, possibilitando aos alunos compreender que o aumento da dimensão espacial e o aumento da população urbana se devem, em grande parte, à modernização e especialização dos transportes.
Esta realidade explica a importância crescente das áreas urbanas na organização do espaço e das atividades económicas, com a consequente desigualdade na valorização do solo urbano, com destaque para o CBD. Os alunos irão entender ainda os processos de expansão dos centros urbanos e a formação das áreas metropolitanas, salientando que a evolução dos processos de periurbanização provoca a alteração dos espaços urbanos de uma estrutura monocêntrica, do ponto de vista funcional, para estruturas mais policêntricas, em que os diferentes centros urbanos, ao funcionarem complementarmente do ponto de vista funcional e mais interligados, em termos de transporte, tornam a área metropolitana, no seu conjunto, mais dinâmica e competitiva. Finaliza-se este tema com a importância do planeamento na prevenção e resolução dos problemas urbanísticos e ambientais, resultantes da concentração da população em grandes aglomerações urbanas, onde se abordam os planos de ordenamento de território e ainda alguns programas específicos, como o POLIS. No tema 4, a população, como se movimenta e comunica, equaciona-se a importância relativa dos diferentes modos de transporte e da distribuição espacial das redes de transporte à escala regional, nacional e europeia, bem como as novas oportunidades criadas pelas TIC na organização das atividades económicas e no aumento das relações interterritoriais. Hoje, basta um clique para marcar uma viagem ou assistir a uma aula sem sair de casa. O mundo ficou mais rápido, mais pequeno e mais conectado. No tema 5, a integração de Portugal na União Europeia, novos desafios, novas oportunidades, os alunos irão refletir sobre os desafios e as oportunidades que se colocam a Portugal e à União Europeia e como podemos aproveitar esta ligação para construir um país mais forte, mais sustentável e mais justo. Estas são as aprendizagens que irás desenvolver, que te permitirão ter uma visão local, regional, europeia e mundial do território português, tornando-te um cidadão motivado para uma participação mais ativa na promoção do desenvolvimento de Portugal. Ao contrário do que se diz, estudar geografia não é decorar nomes de rios ou montanhas, é entender o espaço onde vives, é desenvolver pensamento crítico sobre o local onde vivemos, independentemente da escala de análise. É perceber como tudo está ligado: demografia, recursos, clima, política e economia. A geografia ajuda-te a ver o mundo com outros olhos e dá-te ferramentas para transformá-lo. Bem-vindo a esta viagem.